Salvação, um dos maiores mistérios de Deus para com o homem. Oh, glórias! Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela oportunidade tão grande de sermos salvos, sermos alcançados pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Agora, Senhor, dá-nos as palavras certas para que nós possamos ministrar segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Que o Espírito Santo nos dê a direção, Pai, para que assim façamos aquilo que Tu queres e vidas sejam alimentadas, sejamos nós alimentados para a Tua honra e para a Tua glória. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, a salvação com certeza é um dos maiores mistérios de Deus para com a nossa vida. Você já parou para imaginar? Já parou para pensar? O que fez você para merecer a salvação? O que fez você para merecer a morte de Cristo Jesus para com a tua vida? Haja vista que Cristo não morreu por uma multidão, não morreu pelos homens. Jesus morreu por você. A morte de Cristo Jesus, ela é pessoal. Ele morreu, ele sacrificou-se por você. O que fez você para merecer? Vê como grande é o mistério de Deus para com as nossas vidas? O que nós sabemos é que o Senhor nos amou. Mas por que Deus nos amou? Qual o merecimento que tínhamos para sermos amados pelo Todo-Poderoso Senhor dos céus e da terra? Quando nós olhamos assim, irmãos, nós vamos constatar com muita facilidade que nada merecemos, nada somos, mas é a graça, é a manifestação do amor de Deus para com a nossa existência. É a manifestação do cuidado de Deus para a nossa vida. E nós precisamos valorizar esse cuidado do Senhor para conosco. É preciso que haja em nosso coração uma satisfação, uma alegria por tão grande ato de Deus. Mas o que nós constatamos muitas vezes é que não há alegria pela salvação. Não é verdade? Poucos alegram-se pela salvação. Poucos estão felizes porque são salvos. Regozijam-se diante do Senhor pelo cuidado dele e pela possibilidade da salvação. E nós vemos isso de uma forma efetiva quando não há aquele desejo de cultuar, da comunhão com o Todo-Poderoso, da busca ao Senhor. Isso fica claro demais quando você olha para alguém que diz: eu sou crente, eu sou servo de Deus, mas vive de uma forma ímpia, pecaminosa, não tem prazer naquilo que é de Deus. Com certeza é impossível que essa pessoa tenha a salvação na sua vida. É impossível. Ah, mas isso é julgamento? Não é julgamento, irmãos. Porque a salvação é algo interessante, é um mistério de Deus. A partir do momento que você é salvo, o Espírito de Deus passa a habitar no teu coração. Você nunca pode esquecer disso. Se você considera-se salvo, dá uma analisada, balança a tua vida aí, vê se o Espírito Santo está no teu coração. Entenda coração como mente, uma mente cheia de Cristo, uma mente cheia do Espírito Santo. Amém? A partir do momento que você entende que o Espírito Santo domina a tua mente, oh glórias, certamente você é um salvo e a alegria de servir ao Senhor estará estampada na tua face, nas tuas ações, pois tudo quanto você faz e ou fará será para a honra e para a glória do amado Jesus. Salvação sem alegria na salvação não é salvação. Salvação sem a presença do Espírito Santo no coração da pessoa não é salvação. Salvação sem o desejo de estar na presença do Eterno, cultuando, adorando, ouvindo a palavra, não é salvação. Não te deixes enganar, porque nesses últimos tempos as pessoas estão sendo enganadas pelas filosofias e pelas vãs crenças e pelos falsos ensinamentos que proliferam diante da sociedade. Quero chamá-los a atenção para Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o 5º. Ouça esta palavra, ouça. O apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, ele escreve à igreja de Roma, aos irmãos que reuniam-se em Roma. E o Senhor, usando Paulo, ensina-os a necessidade de observar a vontade do Eterno. O Espírito Santo plantou no coração de Paulo
esses princípios para que ele ensinasse, ele fosse um professor, alguém que levasse essa mensagem para as pessoas da sua época e para nós hoje, 2000 anos após. Oh, glórias! Veja que interessante. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz a palavra: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? E bênção. Queridos, todo o capítulo 5 aborda o tema salvação. É um capítulo interessante. Vale a pena lê-lo. Meditar nos princípios que são expostos de uma forma clara pelo apóstolo. O Espírito Santo usa esse homem para ensinar a igreja de Roma, consequentemente a nós, que temos acesso a esta carta, a vivermos uma vida diferente, numa busca constante pela presença do Eterno, não procurando entender o porquê da salvação, nem tampouco como é possível que Deus tenha olhado para nós, mas sim entendermos que hoje é necessário nos adequarmos e vivermos aquilo que Deus quer e predeterminou para cada um de nós. Eis aí a grande verdade. E a partir do momento que nós nos encaixamos, é necessário encaixar-se, moldar-se à vontade do Senhor. A partir do momento que o homem molda-se à vontade do Todo-Poderoso, esta salvação não é apenas, eu sou salvo, não. Ela fica evidenciada de uma forma tão intensa. As tuas emoções, a tua forma de viver, de pensar, de agir, enfim. Toda a tua vida passa por uma transformação profunda. É gerada uma nova criatura. Os tempos passados ficaram no passado e uma nova vida tem início. Uma vida passada formatada, agora uma nova vida para a honra e para a glória do Senhor. E é necessário entender que somos felizes porque o Senhor é conosco. Mas para que você entenda o motivo dessa felicidade, dessa alegria, você precisa conhecer Deus. Hoje as pessoas não são felizes com o Senhor. Poucos são felizes, mas são religiosos, frequentam a igreja, fazem as suas campanhas, fazem isso, fazem aquilo, são dizimistas. Enfim, mas não há no coração a alegria de estar na presença do Eterno, porque não conhecem de fato o Senhor, não sabem quem de fato é Deus. E se você não conhece Deus, como é que você pode alegrar-se com um desconhecido? É simples assim. Nós precisamos conhecer Deus para que haja alegria em nosso coração para com Ele, para que nós possamos viver a verdade dEle a cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Oh, glórias! Mas vamos em frente. Versículo 1, paz com Deus. Ouça só a orientação do apóstolo. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a tão sonhada paz, a tão desejada paz. A paz, ela é possível quando há salvação na nossa vida. Se você não é justificado em Cristo Jesus, se você não tem fé o suficiente para aceitar o sacrifício do Senhor e vivenciar aquilo que Ele deseja, se você não vive esta verdade, é impossível que haja paz. A paz real, a paz verdadeira no teu coração. Não te enganes. A paz, ela é fruto desta alegria que nós temos. Alegria de servir a Jesus, de conhecermos a Jesus, de sabermos quem é Jesus, de não entendermos porque Ele nos amou tanto. Isso é impossível nós entendermos. Mas este conhecimento
gera em nosso coração alegria. Alegria de estarmos no caminho certo, de estarmos servindo o Senhor certo. E tudo isso, irmãos, gera a paz, a tão sonhada paz. Quando nós temos alegria de viver com Cristo Jesus, a paz do Senhor, ela torna-se uma realidade na nossa existência. Mas o interessante é que não é nós que fabricamos a paz. Não sou eu que fabrico a minha paz, nem tampouco você. A paz que nós temos hoje, ela é advinda de Cristo Jesus. Nós a temos por meio de Cristo Jesus. Eis o porquê da necessidade de amar o Senhor acima de todas as coisas. É Ele que enche o nosso coração de paz. Mas para que você tenha alegria, para que você tenha a paz, não esqueça, sem fé em Jesus, isto é impossível. É Jesus que nos reconcilia, é Jesus que nos redime, é Jesus que remove a culpa do pecado, é Jesus que remove os medos, é Jesus que nos perdoa, que nos restaura, é Jesus que nos faz novos. E eis aí o princípio que gera paz. Quando você entende a mensagem de Cristo Jesus, pela fé, você achega-se ao Senhor, entrega-se ao Senhor, procura viver aquilo que Ele quer. Certamente serás tomado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo encherá o teu coração de alegria. Ô bênção! E você terá uma paz verdadeira com Deus, uma paz real com o Senhor. Eu sei que a paz que as pessoas projetam, ela é diferente da paz que nos é concedida por Cristo Jesus. É diferente. A visão de paz que o mundo tem é a da pomba branca, aquela pombinha branca. Ou seja, é uma visão um tanto quanto distorcida. A paz real, a paz verdadeira, é aquela que enche o nosso coração de calma, de serenidade, da satisfação em estarmos vivendo para o Senhor. Amém? De estarmos seguindo no mundo conturbado, no mundo louco. Se você olha para um lado, para o outro, eis as dificuldades, eis os problemas. Mas você segue sereno, porque você sabe quem é o seu Senhor. Você tem certeza de quem é teu Deus. E você não se deixa abater pela situação. Não, de forma alguma. Eis a verdadeira paz, que é só possível quando nós temos alegria em Cristo. E a alegria, ela é fruto desse conhecimento, dessa proximidade, desta aceitação mediante a fé, da justificação que nos é dada pelo Senhor. É pela fé que eu entendo que sou justificado. Você precisa entender que é justificado pela fé. Amém? Versículo 2 chama-nos a atenção para a esperança na glória de Deus. Ouça só o que diz o apóstolo Paulo à igreja de Roma. Por intermédio de quem? Intermédio de Jesus, obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Irmãos, a esperança é algo magnífico na vida do servo de Deus. A esperança, ela nos dá forças para seguirmos em frente. Você espera porque você tem convicção plena do agir do teu Deus. O Deus que não te esquece, o Deus que não te abandona, o Deus que cuida de você, o Deus que te envolve, o Deus que guia teus passos, guia os teus caminhos. É o Deus que aplana a tua estrada. É o Deus que abre portas, fecha portas. É o Deus que zela por nós. Este é o Deus maravilhoso. A nossa esperança, consequentemente, não baseia-se em nossos próprios méritos. Você não tem esperança porque, eu sou o cara. É por meus méritos, por minha força, pelo meu braço que eu tenho esperança. Não, de forma alguma. Nós temos esperança porque fomos alcançados pela graça do Senhor, pelo amor de Deus, que acessou a nossa vida, transformou-nos por completo, glórias, e nos abre a porta para a glória de Deus. E hoje você pode viver e pode sentir e pode contemplar a glória de Deus.
Tudo isso, irmãos, não é por méritos próprios, mas sim porque Deus olhou para você com amor, com graça, a graça imerecida. Graça imerecida, você não merecia a salvação, você não merecia contemplar a paz de Cristo, experimentar e viver a graça do Senhor, mas Ele, de uma forma gratuita, entre aspas, gratuita, concede-lhe esse favor, concede-lhe essa bênção de experimentar quão bom é estar diante do altar. Mas há um detalhe, irmãos. Na vida com Cristo Jesus encontramos diversos detalhes. Ela é feita de detalhes. E um dos maiores detalhes é que se não houver uma entrega total, olha isso, se não houver uma entrega total ao Senhor, você não alcançará o favor do Todo-Poderoso. Se não houver um abrir mão, uma renúncia, o que é renunciar? É deixar tudo para trás. É deixar-se envolver pela graça do Senhor. Deixa tudo para trás e vive a verdade do Senhor. Se não houver esse detalhe, você não terá a alegria da salvação, a paz da salvação. Você não experimentará da esperança de Deus, da glória do eterno. Tudo depende deste adequar-se à visão do Senhor. E, lamentavelmente, nesses últimos tempos, as pessoas querem viver uma religião sem Jesus. Eles querem viver a religião pela religião. Mas a religião pela religião não religa ninguém a nada. Entenda? A religião pela religião não religa o homem a nada. Você precisa ter uma religião, sim, claro, mas uma religião cujo centro seja Jesus, porque ele há de religá-lo com o Todo-Poderoso, há de criar comunhão com o Todo-Poderoso. E como eu falei anteriormente, as pessoas hoje, elas já não querem o Jesus da religião, mas querem a religião de Jesus. Qual é o efeito disso? Como há de frutificar de forma favorável? Como alguém pode usufruir da paz vivendo a religião sem o Senhor? Como alguém pode ter um coração movido, cheio de esperança, experimentar a glória de Deus se ele vive nominalmente uma religião, mas uma religião sem o Senhor da religião? Essa história de viver a religião de Cristo, mas sem Cristo, não funciona. Mas é o que nós temos visto nesses últimos tempos, lamentavelmente. É o que nós temos contemplado dentro de muitas igrejas. E eu falo de igrejas evangélicas, claro. São os cristãos protestantes. São estes, amados, que nesses últimos tempos estão abandonando o senhorio de Cristo Jesus, abraçando apenas as causas e efeitos. Estou na religião para receber alguma coisa. Estou na religião não pela salvação, não para servir o Criador, não para doar-me, entregar-me, mas para ser agraciado de alguma forma por um bem, por uma bênção, e isto que é tanto hoje pregado nas igrejas. Amém? Fique atento. Mas veja, a alegria da salvação, quando a salvação é verdadeira, quando Cristo Jesus torna-se o Senhor da pessoa, é impossível que o seu coração não seja feliz com Cristo. Oh, glórias! Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Então essa é uma verdade. E esta alegria, esta satisfação, ela produz paz em nosso coração. Ela abre portas para a glória do Senhor, para contemplar o poder de Deus, para saber de fato quem é Deus. E este conhecer Deus enche nosso coração de esperança, da convicção que estamos no caminho certo. Mas o interessante ainda, irmãos, é que quando nós servimos verdadeiramente ao Senhor, as tribulações chegam até nós. A palavra de Deus é muito, mas muito clara com relação às tribulações. Quando você observa até mesmo o Antigo Testamento, veja a vida dos grandes nomes do Antigo Testamento. Todos eles passaram por alguma espécie de provação, de tribulação, por dificuldades. Mesmo amando o Senhor, mesmo sendo fiéis ao Senhor, mesmo Deus os usando como referencial para alguma coisa, para a nossa vida, um testemunho para a nossa vida hoje.
Eles passaram pelas provações, pelas dificuldades. Quando você observa o Novo Testamento, já no tempo da Nova Aliança, você há de constatar que todos aqueles que foram fiéis ao Senhor passaram por provações, momentos difíceis, extremamente difíceis, e com raras exceções, não foram assassinados porque amaram o Senhor acima da própria vida. E isto é marcante, irmãos. Aqueles que são alegres por serem salvos, que procuram amar o Senhor acima de todas as coisas, estes, no meio das tribulações, também são felizes porque eles têm convicção que o Senhor não abre mão deles. Versículos 3 e 5, Romanos capítulo 5, ouça a palavra. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ô bênção! Eu quero ler esses versículos 3 até o 5º, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Às vezes nós lemos de uma versão e é bom façamos uma comparação com outra versão. Ouça só o que diz a Nova Tradução na linguagem de hoje, que reflete princípios verdadeiros também. A mesma coisa, apenas um português um pouco diferente. Diz: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Amém? Agora a palavra ficou ainda mais clara, não é? Ficou ainda mais clara. Irmãos, nós sabemos que tribulações não são coisas boas. Se eu falar para você que eu gosto das provações, gosto das tribulações, eu estaria mentindo. Eu estaria mentindo com certeza. Eu tenho horror a elas. Ah, sim. Eu não gosto das provações. Provações na área da saúde, provações na área... tantas áreas da vida da gente nas quais nós passamos por tribulações e provações. Não. Se fosse da minha escolha, se eu pudesse escolher, claro, eu queria uma vida pautada naquela paz, naquela serenidade contínua em todos os aspectos, não aquela que parte do nosso coração para enfrentarmos as dificuldades, mas que as coisas realmente no dia a dia fosse assim, tudo de muita paz, muito equilibrado, sem dificuldades, seria bom demais. Mas sabemos que não é desta forma. O Senhor já nos ensina que não é assim. Ele foi tribulado, ele passou pelas provações, os apóstolos foram atribulados, passaram pelas provações. Todos nós passamos por elas. É preciso que haja em nosso coração um entendimento, irmãos, que embora as tribulações sejam dolorosas, difíceis, meu Deus, como são difíceis, elas produzem frutos positivos na nossa vida, frutos positivos na nossa existência. Quando nós somos provados, a nossa fé cresce. A nossa fé é erguida. Quando você passa por provações, você aproxima-se ainda mais de Deus. E ao aproximar-se mais de Deus, a perseverança, oh glórias, a perseverança, ela aumenta na nossa vida. A paciência para suportarmos as dificuldades, ela torna-se grande. E é isso que Deus quer, irmãos. Nós precisamos perseverar diante das provações, porque elas nos tornam fortes e resistentes. Todos aqueles que passam pelas provações amam o Senhor. Não, porque Deus é Deus, eu amo Deus, Deus é amor. Não, eles amam a Deus por experiências, porque sabe quem é Deus. Porque o amor transcende as dificuldades do dia a dia, um amor real, verdadeiro, que os faz andar, que os faz seguir, mesmo em meio às adversidades que são tão comuns. Oh, meu Deus, são tão comuns. As experiências que a perseverança
gera na nossa vida, irmãos, elas se traduzem na alegria de servir a Jesus Cristo, na alegria de ser segundo o coração de Deus. Quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando você lê as cartas, ele mesmo faz referência aos problemas, às dificuldades pelas quais ele passou no decorrer da sua existência. Algumas delas, evidentemente que ele não fez uma carta ou um livro, tipo assim, os sofrimentos do apóstolo Paulo, as tribulações do apóstolo Paulo. Não. Mas nas suas cartas ele deixa transparecer que a sua alegria em servir ao Senhor era tão grande, tão verdadeira, a ponto de seu coração ser dominado pela paz e uma esperança crescente na glória do Senhor. E isso dava-lhe forças para seguir em frente, mesmo certo que o aguardava as perseguições, as prisões, os problemas e outras tantas coisas que ele mesmo diz: o que me aguarda é isto. Não é verdade? Mas ele seguia em frente. Por isso, irmãos, nós precisamos nos aproximar mais de Deus, encher o nosso coração do Senhor, para que tenhamos, em meio às tribulações, experiências profundas. Amém? Que haja paciência para superarmos o tempo das provações, perseverança para não voltarmos atrás, mas seguirmos em frente, para não desanimarmos, para não ficarmos sentados à beira do caminho, mas de pé no caminho, andando em direção a Canaã celestial. Tudo isso com as suas dificuldades, mas certos que somos agraciados pelo cuidado do Senhor, que o Eterno é conosco. E assim, irmãos, nós vamos usufruir da alegria da salvação. Nós vamos usufruir da alegria da salvação. Nós teremos convicção plena que estamos no caminho certo, servindo o Senhor certo. Oh, glórias! Prontos, preparados para o grande prêmio. E o grande prêmio é uma morada eterna, uma moradia eterna com o Senhor ali na glória. É isto que o Senhor tem para cada um de nós. Portanto, oh glórias, deixe-se mover pelo Espírito de Deus. Firme-se cada dia mais na presença do Senhor. Não permita que as adversidades externas, aquilo que te rodeia, as dificuldades do dia a dia, o sol quente do meio-dia, não permita que problemas talvez familiares, problemas com filhos, quantos hoje sofrem porque os filhos deixaram o caminho do Senhor e mergulharam, quem sabe, nas drogas, em práticas pecaminosas. Quantos sofrem porque perderam, quem sabe, seus bens? Ou hoje encontram-se numa cadeira de roda, tornaram-se cadeirantes. Quantos sofrem por tantas outras dificuldades que são comuns ao ser humano? Mas quando nós temos, amados, essa perseverança em Cristo Jesus, esses sofrimentos, nós vamos voltá-los para honrar, para glorificar, para bendizer, para exaltar o nome santo de Deus. Certos que não somos abandonados e que o Senhor cuida de nós e das nossas causas. O que nós precisamos fazer é apresentar as nossas causas, essas tribulações, apresentá-las ao Senhor. Deus, olha para minha casa, olha para meus filhos, olha para essa situação de saúde, situação financeira, e vai por aí. Apresente-as ao Senhor. Fale para o seu Senhor, fale para Ele. E Ele com certeza há de gerar em teu coração esperança. Amém? Esperança, satisfação. E você seguirá firme em frente, inabalável, resistente, forte, glorificando o Deus, já que você também entenderá, o Espírito Santo fará você entender que nada você merece, Eis aí a salvação, o maior mistério de Deus. A salvação que nós não merecemos, mas que Deus nos proporciona.
o que é viver o sofrimento durante 20, 30, 40, 60, 70, 5, 10 anos, em comparação à salvação que Deus tem preparada para cada um de nós. Não é nada. Isso não é nada, irmãos. Nós precisamos glorificar o nome santo de Deus e, como diz a palavra, em todas as situações, darmos glórias ao Senhor, porque Ele é bom. E a bondade de Deus nem sempre manifesta-se no nosso dia a dia, nesse aspecto que você entende como bondade de Deus. Ah, Deus vai me tirar dessa situação. Talvez Deus não queira tirar você dessa situação, mas Deus tem preparado algo especial para você. Ele tem um lugar que Ele foi construir para você, foi fazer para você. Está aguardando apenas você fechar um ciclo sobre a face da terra, para que ali você possa habitar para todo sempre e usufruir, oh glórias, e usufruir da presença do Eterno, que te envolverá de uma forma tão grandiosa, tão extraordinária, tão magnífica, que tudo aquilo que você entende hoje como bom, agradável, como motivos de felicidade, etc., será nada diante daquilo que Deus tem reservado para os fiéis. Amém? Que nós possamos olhar para a salvação, entender que é um mistério de Deus, porque Deus nos amou tanto a ponto de dar-nos Cristo Jesus. Por quê? Mas um dia talvez você compreenda. Apenas prepare-se e vá em busca da solução desse grande mistério, que é viver em paz com o Senhor, olhando para o Todo-Poderoso, querendo a glória do Senhor, e no meio das dificuldades continuar firme, sempre com o coração cheio da presença do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? E assim, a exemplo do apóstolo Paulo e outros tantos que estão na glória, estaremos também. Que assim seja, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra, Pai. Uma palavra que leva-nos a andar em meio às dificuldades, aos problemas que surgem, mas na expectativa de te servir, Senhor, de fazer a tua vontade, de buscarmos, ó Deus, a tua vontade sobre a nossa vontade. E prepara-nos para que haja fidelidade, que estejamos firmes, fortes, para que logo estejamos contigo na glória, onde vamos usufruir aquilo que tu tens preparado para cada um de nós. Oh Deus, faz assim. Oh Deus, enche o nosso coração de paz, da verdadeira alegria, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados? A alegria da salvação. Você é salvo? É preciso que sejas alegre. Entenda isso. Amém? Deus te abençoe. Mensagem 1306.